Vou pedir então, né, para que vocês separem um copo d'água, tenham aí um caderno, um papel para vocês fazerem anotações, porque nas minhas lives a gente sempre faz alguns exercícios para depois sair colocando em prática aí no dia a dia da coordenação, né? Que vocês aí deixem a mente aberta, porque para aprender, falar para o pessoal que trabalha com educação, né? Chover no molhado, mas assim, que a gente tenha a mente aberta para conseguir captar o máximo de informação que eu vou trazer para vocês essa noite. A gente sabe que conhecimento se dá em espiral, mas, né, eu me proponho a vir toda semana aqui falar de liderança exatamente para que esse tema entre na vida de vocês, porque muitas vezes, na coordenação, a gente vê o pessoal ainda muito ligado à questão sala de aula, não que não esteja, óbvio que está, mas a gente tem aí algumas novas atribuições que o cargo nos pede, né? Então, trabalhar a questão liderança é algo que eu acho fundamental para todo mundo que trabalha em coordenação, direção de escola. Esses balãozinhos aqui são para a gente tentar fazer uma conversa via chat, mas como a gente tem pouca gente hoje, vocês podem me interromper, qualquer coisa, se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Isso aqui eu chamo de live, mas na verdade é uma aula, tá? Uma aula que eu gosto de interação. Eu sou professora, inclusive, de Fund 2 e de alunos, eu tenho alunos de pedagogia também. Eu adoro interações. Como eu me proponho trazer algumas informações para vocês, não dá para interagir tanto, mas a gente tem que interagir, senão fica chato, não é verdade? Então, muito bem, vamos começar. Olha só, o que há muito tempo atrás parecia uma coisa surreal, a gente pensar, imagina, antes da pandemia, se a gente pensasse, vamos ter os alunos em casa à distância, né? O homeschooling sendo tratado aí pelo governo e ainda não sendo aprovado, não sei se vai ser aprovado, mas assim, o que parecia muito distante antes de março do ano passado, de repente se tornou uma realidade que a gente não sabe até quando vai. As escolas tiveram que se adaptar muito rapidamente, né? Eu me lembro que na escola de Fundamental 2 que eu trabalho, a gente trabalhou até quinta, na segunda a escola já estava online, né? E a gente começou com todos os professores online. Então, a gente parece que viveu em 3 dias, 5 anos, era uma outra escola, né? Então, esse momento que a gente está vivendo acelerou demais o ensino remoto, que é diferente do EAD. Eu acho sempre legal a gente trabalhar essa questão. O EAD a gente tem momentos assíncronos e momentos síncronos, que é um momento ao vivo e um momento que não é ao vivo, muito pouco ao vivo no EAD. As aulas são gravadas e o aluno tem acesso a essas aulas gravadas e um tutor, que normalmente é outro professor, para ajudar. E a gente foi aí para o caminho do ensino remoto, que são as aulas ao vivo, podem ficar gravadas também, mas são aulas ao vivo, né? Muito bem, deixa eu só pegar meu pointer aqui. E esse ensino remoto trouxe desafios para a coordenação. Vejam bem, primeira coisa, manter o engajamento dos professores. A gente pode olhar e já pensar assim, pera, mas isso não é uma questão só do ensino remoto. É uma questão que sempre existiu, concordo? Porém, ela ficou mais desafiadora, né? Ficou um pouco mais desafiadora. Então, manter o engajamento dos professores, aumentar o engajamento dos alunos, mesmo estando distantes, né? A gente sabe que neste momento nós temos escolas que estão remotas ou tem escola que está com uns 35% indo, né? Nós temos escolas que estão com 35% indo à sala de aula presencial, mas o professor, de repente, está contaminado e ele tem que ficar 14 dias em casa. Aí essa sala acaba ficando em casa. Então, a gente tem o professor remoto, o professor que está no presencial, e mesmo que na escola a gente esteja com os professores lá, nós não estamos mais tão próximos quanto a gente estava antes, né? Nós não podemos nem nos aproximar tanto quanto a gente se aproximava antes. Então, a gente tem que aumentar o engajamento, a gente tem que acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, a gente precisa fazer gestão dessas equipes que não estão na escola, a gente precisa fidelizar aluno, né? Porque quem é coordenador, principalmente na rede privada, tem sim essa atribuição de pensar no negócio na escola, na captação de alunos, e é muito mais fácil a gente fidelizar, manter quem já está na escola do que conseguir um aluno novo. Então, como é que eu faço isso também nesse tempo remoto? E como é que eu faço para reter os talentos, né? Porque veja bem, gente,
nós da Pensata Consultoria, nós trabalhamos com recrutamento e seleção. Normalmente, nós fazíamos seleção, processos seletivos para escolas, em momentos sazonais, assim, era julho, dezembro, janeiro. Esse ano, nós estamos trabalhando com recrutamento e seleção. Em março, a gente trabalhou, fevereiro, a gente trabalhou, e estamos em abril, estamos trabalhando, tá? Quem segue aí a Pensata, o @Pensata Consultoria, deve ter visto que tem vaga aberta lá, tá? De professores. Então, nós temos professores que não se adaptaram a esse tipo de modalidade, essa nova modalidade, né? E a híbrida, que as pessoas estão chamando, que é esse percentual na escola, presencialmente, e um percentual em casa. Então, tem professores que não se adaptaram, foram desligados. Tem professores que não se adaptaram e pediram desligamento. Por quê? Porque mudou, o papel deles mudou, né? Tudo mudou. Embora alguns deles estejam em casa, em home office, ou estejam trabalhando remotamente, a pressão aumentou para o professor, né? Hoje o professor, ele adentra a sala das casas das pessoas, do nosso cliente, quando a gente fala de escola particular. Então, a gente está lá com o professor totalmente exposto. E tem professor que não deu conta disso, tá? Se nós tínhamos antigamente professores que tinham receio que a coordenação assistisse às aulas deles, agora como é que fica? Que a gente pode assistir a aula gravada do professor, né? Então, o professor hoje ele não tem mais saída, né? Escorrer o bicho pega, escorrer o bicho come. A gente consegue ver como a aula está acontecendo e trabalhar, até para trabalhar na formação continuada desses professores. O que é muito interessante a gente perceber, e aqui a gente tem a questão da retenção dos talentos, é que os professores que estão na nossa sala de aula hoje, das nossas escolas, são professores que se adaptaram. Isso significa que eles são mais flexíveis, que eles têm uma maior adaptabilidade, que são competências muito importantes hoje. Nós não sabemos o que será da escola para frente. Provavelmente nós teremos disciplinas que podem ficar remotas, né? Um exemplo, a minha filha estuda numa escola que a professora de redação vem semanalmente, não agora na pandemia, mas vinha semanalmente. Eu moro em São José dos Campos, ela vinha de Santos, né? Uma viagem aí de umas 2h30, pelo menos, para dar as aulas de redação. Dependendo de como isso funcionar, será que ela tem que estar mesmo presencialmente para dar essas aulas de redação? Será que a gente não pode reduzir custos? Gente, isso reduz até o valor para o pai na hora de pagar uma mensalidade, porque você vai ter custos que não existirão mais, né? As empresas, vou falar de empresas que não são escola, já estão definindo, grande parte delas, viram que funciona, né? Que o home office funciona e que, portanto, vale a pena eu deixar meus funcionários em casa. Eu tenho uma amiga que trabalha na área de TI, ela falou que a empresa já comunicou, já devolveu o prédio, alugou um outro, tá? Menor, com baias, onde você chega e conecta seu notebook. E aí, ela que ia todos os dias para São Paulo, ela vai precisar ir 2 vezes por semana para São Paulo. Então, ela está felicíssima, porque ela não vai ter que se deslocar até São Paulo, e a empresa também, que não vai ter que pagar né, nada referente ao deslocamento, né, nada referente à alimentação. Vamos lá, o Luiz está falando, adaptação é importante tanto para os discentes como para os docentes. Eu estou atualmente sem aulas, mas senti muito isso, pois, como dizem, a educação está em fase de... nós estamos num momento, assim, de grande... A educação está se reinventando, realmente isso, Luiz. A gente está um momento ímpar, né? Eu acho que nunca evoluiu tanto, nós, professores, fomos valorizados, né? Os pais hoje percebem como é difícil, né? Que não é tão simples assim. E para o nosso país, eu acho interessante essa discussão do homeschooling, né? Que a gente percebe tantas famílias aí desesperadas, contratando pedagogos, psicopedagogos para ajudar os filhos, porque eles não estão dando conta. Talvez, se o homeschooling tivesse sido... Se nós não tivéssemos a pandemia, e esse homeschooling, de repente, ele passe aí, seja aprovado, a tendência natural, se os pais não tivessem passado por tudo isso, é de falar, não, eu dou conta do meu filho e vou tirar ele da escola, né? Que vai trazer outras questões de socialização e tudo mais. Então, esse professor que está na escola hoje, ele está adaptado e a gente tem que valorizar, tá? Imagino, Rita, que deva ser bem complicado, bem complicado. Depois, até se puder compartilhar mais coisa com a gente, vai ser bem legal,
tá? Valorizem. Fiz um processo seletivo outro dia, conversando com uma pessoa, a pessoa virou para mim e falou assim, no meio da conversa, deixa eu só perguntar uma coisinha, essa escola que você está selecionando, ela está com ensino híbrido? Ela me perguntou, está com uma parte, um percentual à distância e outro presencial? Falei, sim, porque é assim que nós estamos no estado de São Paulo. Falei, então não tenho interesse, né? Então, veja, não está tão simples assim, tá? Não tem tanto professor capacitado que aguente esse rojão, digamos assim, no mercado, né? Então, vamos cuidar de reter os nossos talentos, de valorizar esses professores, porque não está fácil para ninguém, nem não está fácil para a coordenação, não está fácil para o professor. Embora a gente já tenha vivido um ano assim, então a gente já está num outro momento, né? Que aqueles erros que a gente cometeu lá no começo agora já não são mais aceitáveis, ok? A gente já tem que passar para um outro nível na escola. E aí eu trouxe só a título de curiosidade, né, essa questão do trabalho remoto, que a gente fala tanto do home office, na verdade é um trabalho que a pessoa pode desenvolver estando em qualquer lugar, não necessariamente na casa dela. A mesma coisa o aluno, né? O aluno hoje ele pode estar passando a pandemia na casa do pai que mora em Ribeirão Preto, sei lá eu, né? Não está na casa dele, não está ele está vinculado a uma escola de São José dos Campos, porém tá lá na casa do pai em Ribeirão Preto. Tem uma situação dessa na escola onde eu trabalho de manhã. Então, a gente pode vivenciar isso. E as escolas, eu não sei o que de repente pode vir a acontecer no futuro. Pode ser que a gente consiga prestar esse tipo de serviço? Talvez, né? Nós temos que estar abertos e definitivamente se adaptar a tudo isso. Eu, particularmente, Valéria, não acredito, por exemplo, na escola onde eu estou, que a gente vá deixar de ter um ambiente virtual, tá? Onde a gente coloca atividades e tudo mais. E também o plantão de dúvidas que eu dou, ele já vai ficar online, para não haver necessidade do aluno ficar na escola à tarde. Né? A Rita está falando que, inclusive, na escola, famílias passando fome, são tantas situações e realidades que a reinvenção é ainda mais urgente, cada vez emergente. Sim. Eu imagino, Rita, que deva ser extremamente complicado trabalhar, ter essa situação, né? A situação do país, de pessoas sem dinheiro, com fome, é uma situação realmente muito crítica. E a gente pode ter na nossa equipe de professores, mesmo sendo uma escola particular, pessoas que estejam com essa mesma situação, né? Professores nessa situação. Será que eu conheço a minha equipe a ponto de saber como eles estão nesse momento? Às vezes tem uma família passando fome, não é só o seu professor, mas é um irmão, eles têm que ajudar e, portanto, fica todo mundo aí sem conseguir pagar as contas, com o nome sujo. Será que ele consegue ter a mesma produtividade diante de uma situação como essa? Será que eu estou conhecendo a realidade desses meus profissionais? Isso é muito importante como líder, eu preciso saber disso. Eu não preciso perguntar diretamente, mas se eu tiver momentos onde eu converso com ele individualmente, mesmo que remotamente, eu vou saber coisas dele. Né? Para entender, às vezes, uma queda de produtividade, para entender o que está acontecendo. Por exemplo, a gente estava conversando aqui, foi a Jeane? Acho que foi a Jeane, né? Que está com um filho pequeno ali do lado. Então, veja, eu já vejo que ela vai ter, quem tem um filho pequeno ali do lado, não foi a Jeane. Será que foi a Rita? Vocês viram que eu gravo os nomes, né? Eu acho que então foi a Rita. Alguém estava com um filho pequenininho, né? E aí, a Rita. Então, quando a gente vê essa situação, a gente já sabe, ela vai fazer o esforço total para assistir a live, ok? Mas eu sei que ela vai ter uma dificuldade um pouco maior, ok? Então, o que eu faço? Eu vou sei lá, eu estou fazendo uma reunião de professores, qual outra possibilidade que eu tenho? Eu gravo, né? Porque eu sei que a Rita pode perder alguns momentos e a Rita pode assistir isso num outro momento. Então, eu preciso ter esse olhar e entender que nesse momento estamos todos passando por dificuldade. Eu estava conversando com uma mentorada minha hoje, uma diretora de escola aqui de São José, e ela estava me falando, eu tenho uma professora, por exemplo, que está fora da caixinha, né? Aí eu falei para ela, e quem é que está na caixinha nesse momento? Porque eu não sei, nem eu, né? Ninguém está na caixinha. Nós não sabemos, a gente já perdeu até um pouco de referência, né, de escola, aquela barulheira de recreio. Gente, a minha filha outro dia estava falando assim, eu nem lembro mais como era a aula presencial. Eu falei, hã? Como assim? Né? Ir na escola sem máscara, poder brincar com os amigos.
Falei, realmente, a gente está começando a perder a referência há muito tempo, né? Mas é importante conhecer o nosso liderado. Então, olha, a liderança tem um papel fundamental no desempenho dessa equipe, desse time, seja no presencial, seja no remoto. Ela é fundamental, tá? E o que vem a ser essa gestão remota nas escolas, né? A gestão remota significa o seguinte: eu vou ter que gerir pessoas que não estão próximas. Basicamente isso. Mas, para isso, eu, como líder, mais do que ninguém, coordenador, diretor, né, ou coordenador administrativo, depende do meu cargo de liderança, e até professor, porque na última live até falei, várias pessoas ocupam cargo de liderança. Isso, claro que sim, Rita. A gente precisa ser flexível e tão adaptável quanto o professor, né? Até porque, como líder, a gente dá exemplo, né? Isso eu sempre falo. Então, se eu sou o primeiro a resistir, meu professor também vai resistir, tá? Tá rindo aí, Rita, né? Vamos lá. Então, quando eu falo de gestão remota, eu tenho que pensar o seguinte: eu preciso preparar meu time, minha equipe de professores, né, para atingir metas. E nós, muitas vezes, da coordenação, a gente não sabe definir metas. Olha que coisa interessante. Não é uma palavra do vocabulário, não é uma palavra do vocabulário de coordenadores, diretores. Quando a gente fala meta, a gente pensa em meta de venda, de faturamento, de dinheiro. A gente não pensa na meta do trabalho que a gente tem. E nós temos metas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está em época, eu não sei quem aqui segue o Lidere na escola, né? Que é o meu Instagram, onde eu publico bastante conteúdo. Mas, por exemplo, é uma época onde a gente está caminhando para o finalzinho do bimestre. Muita escola encerra o bimestre por volta do dia 15, dia 10, já está encerrando o bimestre. Gente, encerrar bimestre tem todo um conjunto de processos, né? Um processo de encerramento de bimestre. Dentro dele tem vários subprocessos, reunião de pais, emissão de boletim, não sei se vai em PDF, como é que vai em cada escola, mas a gente tem um cronograma de cumprimento, a gente tem que digitar nota, várias coisas acontecem que o professor tem que fazer, né? E aí, eu como coordenador, eu às vezes faço um cronograma, ou eu faço um cronograma, demoro para divulgar. Professores trabalham em vários lugares, às vezes, então, às vezes, você marca uma reunião no dia que o cara tem a reunião na outra escola. Eu tenho que entender, como coordenador, que o professor, ele não está como eu, às vezes, numa escola apenas. Tá? Aí entra outra questão aí ligada, que a gente tem que estar antenado. E mesmo que ele não esteja em uma escola apenas, ele também tem vida. Então, o ideal é que eu divulgue esse cronograma pelo menos uns 15 dias antes. Eu fiz uma enquete no meu Instagram ontem sobre isso e todos disseram que não. Os que responderam disseram que não fizeram ainda o cronograma de encerramento de bimestre. O encerramento de bimestre está próximo, né? Se não fizeram, ainda vão ter que fazer, vão fazer em cima da hora, podem cometer erros, e aí as coisas ficam todas apertadas, os prazos ficam apertados, né? E é uma coisa que pode estar feita desde o início, gente, do ano, se para pensar. Você já consegue calcular mais ou menos quando é que você vai fazer reunião de pais, você já pode ter uma prévia desse cronograma, né? Agora, basta eu enviar esse papel? Será que isso é suficiente? Então, tá aí algumas coisas que a gente tem que pensar. Eu vou falar um pouco mais para frente. Então, metas. A meta pode ser a entrega das notas. É a meta da semana, a digitação das notas, né? Uma ideia que eu vou dar para vocês, por exemplo, por que não, na segunda-feira, eu faço um áudio, tipo podcast, no WhatsApp, igual a gente faz para todo mundo? Ou eu faço um vídeo para os meus professores, estando eles presentes ou não, porque isso pode se manter depois, se for eficaz. Fazer um vídeo, até para dar exemplo de como a gente está fazendo esforço para usar tecnologia, não são só os professores, nós também, que nós estamos com eles remotos. Então, não adianta a gente cobrar deles que inventem uma aula diferente, usem aplicativo, se nós não damos o exemplo de inovar também, como coordenadores. Eu observo coordenadores que não inovam nos seus processos, continua tudo igual do jeito que era, tá? Por que não inovar se a gente está exigindo inovação deles? Então, por que eu não gravo um podcast falando, pessoal, tudo bem? Eu encaminhei para vocês semana passada um cronograma de encerramento de bimestre. Só para lembrar, a meta dessa semana é a digitação das notas,
é tal coisa, entrega de relatórios, parará, parará. Conto com vocês para que todos consigam bater as metas. Olha que delícia. Isso é meta. A gente tem prazo e tem um objetivo. O objetivo da semana são tais atividades. Tá? E estou fazendo diferente, estou fazendo um esforço de usar uma forma diferente de comunicação, estou inovando, ok? Eu preciso mostrar que eu também estou em movimento nesse sentido, tá? Então, o que mais é importante além de definir metas? Fortalecer a confiança entre os membros da equipe, ok? E criar um ambiente propício para isso. Agora, olha que coisa interessante. Valéria, um ambiente propício? Mas que ambiente? Nós não estamos nem na escola. Existe um ambiente, né? A empresa pode ser totalmente virtual, mas a gente sente se o clima é pesado, se as pessoas desconfiam umas das outras. Isso independe da gente estar numa sala ou a gente estar numa sala virtual, tá bom? Então, isso é muito importante. E nós, líderes, a gente precisa se adaptar. A gente precisa adaptar a rotina, a gente precisa adaptar as ferramentas para cumprir as atividades agora com excelência, porque agora, gente, de verdade, não é mais momento de errar. Agora a gente precisa lapidar. Nós já estamos há mais de um ano no remoto, né? Há mais de um ano. Com remoto, híbrido, hora a sala sai, fica remota, aquela sala volta. Quer dizer, a gente tem aí uma confusão, inclusive. É difícil até da gente se planejar no que diz respeito. Estaremos com alunos ou não? Ainda mais quando a gente vê uma notícia como ontem, mais de 4.000 pessoas morreram. Eu vi hoje de manhã isso, né? Em 2 semanas, para chegar nos 3.000, foram 80 dias. Para sair de 3.000 e chegar em 4.000 mortes, foram 2 semanas. Então, a evolução da doença, né? Como é que a gente vai se planejar com relação a isso? O que eu posso dizer é que vai ser difícil da gente sair dos 35%, quem está com ele. E a gente só está com 35% porque nós viramos esse serviço essencial. Senão, nós estaríamos totalmente online, como começou no ano passado, quando nós não éramos serviço essencial. Muito triste, Luiz. Muito triste. Mas nós que coordenamos, nós temos que estar olhando na frente. Qual é a possibilidade da gente sair desses 35% e aumentar a quantidade de alunos na escola? Eu não vejo dentro de um mês, com certeza. Não estou falando para a gente voltar para tudo normal, estou falando de sair dos 35% e aumentar a quantidade de alunos na escola. Eu, Valéria, não vejo que dentro de um mês essa situação vai mudar. Eu, como coordenadora, preciso pensar à frente. Meu cargo exige isso, tá? Bora lá. Alguma dúvida até aí, gente? Na verdade, é uma contextualização esse começo, tá? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Estou contextualizando, né? Já dando umas ideias. Beleza. Vamos lá. Como é que a gente faz equipe remota, né? Então, como é que a gente faz para gerir essa equipe numa situação em que nós, quem trabalha com escola, está acostumado a olhar olho no olho, tá no mesmo ambiente, ter contato, né? Aquela coisa de sala dos professores. Como é que a gente faz para gerir essas equipes, né? Vamos lá. Primeira coisa vamos começar do básico. O básico do básico. Primeiro que a gente não pode contar com o bom senso de todos os professores. As pessoas, às vezes, não têm bom senso. Vou dar um exemplo. A gente, às vezes, faz processo seletivo que a pessoa está, assim, com o lápis enfiado na caneta. Isso é ter bom senso? Alguém participa de um processo seletivo assim? Alguém vai para dar aula com a mesma roupa que lava o quintal de casa? Não, você vai ser um profissional, a tua imagem faz diferença. Então, vamos começar pelo básico. Eu coloquei uma coisa que é engraçada, ó, trocar seu pijama e organizar seu espaço de trabalho. Bom, nós damos o exemplo. Então, a gente começa pela gente. Muitos dos coordenadores, mesmo que os professores fiquem à distância, os coordenadores se mantêm muitas vezes no presencial, porque coordenadores são funcionários administrativos. E os alunos não estão na escola, os coordenadores estão lá, né? Bom, o coordenador vai estar arrumado, né? Coordenador não pode contar com bom senso. Então, o ideal é que nesse início de ano, já na reunião de recebimento desses profissionais, fosse falado, né, sobre normas de conduta do ensino remoto. Vamos todos usar uniforme, mesmo que estejamos em casa, nós vamos ter que estar arrumados, ok? Olha lá, Brasília está totalmente remota.
Isso, Jane, me posiciona, porque eu não sei onde vocês estão, e isso é muito importante. A minha informação maior é de São Paulo, mas aí você traz, ó, Brasília é totalmente remota, ok? Eu vi, acho que na TV, alguma informação a respeito disso. Estavam até questionando, no Globo News eu acho que eu vi, né? Vou falar, vocês já chegaram a ter os 35% na sala, ou um percentual na sala, Giane? Não, vou falar aqui para mim é mais rápido. Pode falar, eu adoro, vamos lá. Na verdade, eu trabalho em uma cidade satélite de Brasília Tá? e a rede pública do Distrito Federal nunca teve presencial. Desde o dia 13 de março do ano passado foi fechado. Em junho, nós voltamos de forma remota e até hoje a gente continua de forma remota. A Nossa. gente nunca teve ensino híbrido. E eu acho que quando voltar, quando a gente for vacinada agora e voltar, eu acho que a gente vai voltar de forma híbrida, porque as salas de aula aqui são super lotadas, então não vai ter condição ainda da gente voltar Com com todo a mundo. turma inteira, né? Todo mundo. Todo mundo. E A eu Rita, nunca fui coordenadora. E estou coordenadora há 6 meses numa escola em que eu nunca trabalhei. olha que legal. Então, assim, é um Mas, desafio muito grande. Giane, assim, as lives são para pessoas que já estão na coordenação e até para quem não está, que é professor e quer se tornar. Então, assim, Uhum. é da área educacional, tá valendo, porque eu acho que vale para todo mundo, né? Principalmente para quem quer se desenvolver como ou tá aí com essa bucha, né? Você tá na bucha aí, tá coordenando Sim. uma situação toda diferente. E as lives são exatamente para a gente conversar sobre isso. Então, fique tranquila, pergunte o que você quiser, tá? Que a Tá ideia certo, obrigada. de nada. A Rita está no Tocantins, ó, tudo remoto também. Então, em São Paulo, a gente está numa realidade, eu sei, tá? Diferente. Por isso que é legal vocês contarem onde vocês estão. E esses lugares estão numa outra realidade, que a gente pode trocar figurinha já e contar. Quando a gente vai para o híbrido, não é fácil. Não é fácil, né? Eu tenho colegas, não é para desanimar, não. Tudo é experiência, tá? Eu tive uma colega, eu tô no híbrido nessa escola que eu trabalho de manhã no Fundo 2 desde outubro, tá? Quando pôde voltar com 35%. É uma escola privada, de poucos alunos, então é uma realidade. Quando pôde voltar, a gente voltou. Mas muitas escolas em São Paulo não voltaram naquela época, tá, Giane? Muitas não voltaram. Tá? Voltaram só no início desse ano. Então, tem muito professor que está no começo da adaptação ao híbrido, tá? Não é fácil, assim, eu tive colegas, eu me lembro de uma colega até que participa de algumas lives, mas mais da Pensata, que é para professores, e ela falou que ela chorou uma semana de desespero, né? Por quê? Porque não adianta você, eu vejo assim, tá? Eu, Valéria, que estou em sala de aula desde 1989, faz muitos anos. Se você for com a mesma sede ao pote que você vai, achando que tudo vai rodar maravilhosamente bem, tudo não, você vai morrer louco. Porque nós não temos como controlar o aluno que está na nossa frente, a gente não sabe o que passa na cabeça dele, quanto mais ele na casa dele, no remoto. E aí você fica com alguns ali e outros lá, sabe? Então a gente tem que se dividir. Mas eu acho que toda experiência é válida. Para mim, eu acho que é uma experiência ímpar. Na faculdade, eu estou só no remoto. Se você perguntar para mim o que eu prefiro só o remoto, tá? Mas os alunos estão desesperados. Os alunos estão desesperados. As famílias estão desesperadas. Então, quando você vê aquele aluno entrando no híbrido, feliz que está indo para a escola, sabe? Assim, aquele seu cansaço de estar dando aula no híbrido passa, sabe? Porque a necessidade que ele tem de socializar, esses que são filhos únicos, tem gente que não saiu de casa, que mora com o avô, sabe? É uma coisa assim de não ter saúde mental. Então, passa tudo isso. Mas conte com a gente aí para esse desenvolvimento aí que você tá no começo, tá bom? Participe das lives, que nós vamos ter um monte aí, todas diferentes. Então, organizar espaço de trabalho é importante, mostrar para o teu professor que ele tem que estar arrumado sim, ele está entrando na casa dos outros, os outros estão entrando na casa dele. Mudou, tá? Mesmo distante da equipe, você não está sozinho ao longo do dia. Então, cumpra o seu horário, tá?
E se por um acaso você fosse ausentar, avise sua equipe, porque sua equipe, às vezes, remota, está contando com você, ele sabe que o coordenador vai responder, ele fica mais tranquilo. Eu mesma já precisei uma vez e não consegui. Às vezes você não quer falar com o auxiliar de coordenação, você não quer outra pessoa, você quer o coordenador. Então, dê o exemplo, porque é o horário de trabalho, né? Estabelecer um horário de trabalho e planejar as suas demandas. Então, aquela coisa também não vai se matar de trabalhar. O coordenador tem muito isso, sempre tem trabalho para casa. A gente tem que conseguir, de alguma forma, ir organizando melhor o tempo. E com isso, você ser o exemplo, ok? Para a tua equipe. Agora, eu queria o seguinte, de 0 a 10, eu quero que vocês deem uma nota para vocês. Gente, aqui eu poderia falar de muito mais coisas e fazer uma live só para falar do básico, tá? Mas a gente não tem o tempo, a live é sempre muito curta. Então, eu queria que vocês dessem uma nota para vocês, de 0 a 10, para falar como é que vocês estão no que diz respeito a essas questões, esses itens aí básicos. Tô arrasando, faço tudo isso, tô no 10, tá? Tenho coisa para melhorar, dá uma notinha, 0 a 10, e daí já tirar uma ação que vocês vão ter essa semana. Ah, nossa, eu vou checar se meus professores estão trabalhando uniformizados. Às vezes a escola tem uniforme e eles não estão usando, né? Então eu vou checar isso daí. Deixa eu ver o chat, tá? Tocantins, tudo remoto, verdade, estou chegando. Beleza? Anotaram? Então, ó, de 0 a 10 deram a nota do básico? Pensaram em uma ação que vocês precisam ter aí nesse item básico? Olha lá, a Fernanda deu a nota dela. Anota aí no caderninho de vocês. Ai, que legal. Podem compartilhar comigo, que eu adoro. Então, bem, não tem problema se não tiver também. A ideia é a gente melhorar. Aqui ninguém nessas lives, tá? Quem trabalha com mentor, com coaching, a gente não tá aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para fazer uma reflexão e perceber as coisas que a gente precisa melhorar, tá bom? E fazer um networking, ter uma troca e ver ideias que de repente podem surgir. Então, em cima disso, o que você pode fazer essa semana? Uma ação, beleza? Isso é uma característica das minhas lives, sempre uma atividade. Muito bem. Segunda questão que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar em definir metas. Sempre metas. Teu professor tem que saber o que ele tem que fazer. Ah, mas eu já passei o cronograma do mês. Meu, professor trabalha em 2 lugares. Você já foi professor um dia. Você sabe que a gente esquece. A gente fica na loucura de corrige caderno de aluno, sei lá, gente. Preparar uma aula diferente. Com tantas demandas novas, a gente esquece, tá? Olha lá, Rita também, 2 meses na coordenação. Rita, conta com a gente. É isso aí, não perca essas lives, vai participando que você vai ver, você vai pegar um monte de dica. Mas se você dá meta, se atente aos prazos. Não adianta você dar uma meta, botar prazo e não cobrar depois, porque os seus coordenadores, os seus professores estão de olho se você cobra, se você não cobrar. E ele perceber que não adianta ele entregar, então às vezes ele começa a não entregar, né? Então é melhor você falar, ó, parabéns para tais fulanos que entregaram, sem feedback negativo para todos verem, ok? Uma coisa que vocês podem fazer que deve ser feito é dar feedback positivo em público. Então, parabéns para fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal que entregaram as coisas dentro do prazo. Você não vai falar, ó, quem não entregou as coisas do prazo, hein, não sei o que, para... Não. Quem não entregou fora do prazo, se você quiser, você dá um feedback individual. Manda para fulano de tal, você ainda não entregou tal coisa. Não exponham as pessoas, isso é ruim. A gente não gosta, os outros também não gostam, tá? Então, legal, Rita. Comunique as metas, comunique os prazos, comunique as pessoas, as informações precisam estar claras. Vamos lá, de 0 a 10, que nota você dá para você no quesito metas, como coordenador? Você tem definido metas? 0 a 10, vamos lá. E, se não, qual é a ação que você pode ter essa semana para melhorar nisso daí? Ok? Olha lá, Giane 9, ó, tá arrasando, Giane, para quem começou. Tem gente que tem mais facilidade para meta, para definir essas questões. Tem gente que não tem, tá? Joia! Colocaram uma ação. Olha, eu não estou, de repente, fazendo uma comunicação no início da semana para lembrá-los, né? Ah, eu não estou fazendo tal coisa. Pensem, como é que vocês podem melhorar a questão das metas? Beleza?
Vou passar para o próximo, porque live sempre tão rápido. Pense remotamente. Outra coisa que nós temos que parar agora para pensar. A gente tem que pensar de maneira remota. Nós estamos vivendo isso, né? Então, primeiro, tudo que é remoto exige cuidados diferentes. Melhor. Às vezes os mesmos, porém, são cuidados especiais. Um pouquinho mais de atenção, né? Uma preocupação maior com a comunicação das coisas. A gente precisa muito mais de colaboração. A gente precisa muito mais de confiança das pessoas para que as coisas funcionem bem, tá? Então, ó, cuidados especiais nesse momento, comunicação clara, colaboração e confiança. Olha só, se eu já começo a ter uma cabeça de pensar remotamente, quando eu pensar em me comunicar com os meus liderados, eu já vou pensar em conversas em meios digitais. Então, como é que a gente pode fazer hoje? Com a nossa família a gente faz, gente. A gente usa o WhatsApp, a gente grava vídeo e a gente manda áudio. Uma mensagem por escrito no WhatsApp, com uma vírgula errada, uma entonação errada, traz problema de comunicação. Ainda mais no português, né? Então, vamos usar e vamos mostrar para eles que nós estamos sabendo escolher a melhor ferramenta, porque o nosso objetivo é se comunicar de maneira mais clara. É muito mais fácil entender quando alguém mostra num vídeo do que só no áudio. Isso mesmo, Rita. Muito mais fácil no áudio do que só no escrito, né? Na comunicação escrita. Então, vamos usar as ferramentas a nosso favor. Vamos pensar que nós temos que deixar todos com informação. Eu, essa semana, passei por uma situação onde eu fechei uma determinada nota, mas foi feita uma combinação com os pais, diferenciada. Eu fechei, digitei as notas e eu não fui avisada. Eu não estava na reunião de pais, a coordenadora esqueceu de me avisar. Sabe o que aconteceu? Tive que deletar todas as minhas notas e vou ter que fechar de novo em outra data e lançar de novo. Retrabalho para o professor. Gente, nós estamos em momento de ter retrabalho, o professor está cansado. Veja bem, não estou falando mal da minha coordenadora, tudo bem? Porque eu também entendo que está todo mundo sobrecarregado. Mas se você faz uma reunião com os pais e faz combinados, quando você sai da reunião, esses combinados precisam chegar nos professores. Senão, não adiantou esse combinado, porque quem vai executar o combinado é o professor, né? E aí vai gerar demanda para o próprio coordenador. Provavelmente algumas sobrecarregou, acabou esquecendo. Mas eu estou dando este exemplo que aconteceu, ela não é assim, mas aconteceu. Então a gente tem que estar muito atento, né? Certifique-se de que em conversas importantes todas as partes estejam envolvidas. Então essa foi uma conversa importante que teve com os pais, um combinado, nós não estávamos, isso precisava chegar até nós. A partir de quem? Da própria coordenação, tá? Ou de um auxiliar de coordenação, alguém. De novo, como é que você está em relação a isso? De 0 a 10, sua nota, vamos lá. De 0 a 10, e que ação você poderia passar a fazer diferente nisso? Vamos lá. O que vocês acham? Acho sempre importante a gente fazer uma reflexão sobre tudo isso, tá? 4. Reveja suas ferramentas. Nós temos, gente, cada escola, um conjunto. Olha lá, Giane deu a nota, beleza. Giane tá bem, Giane. Giane tá bem. Nós temos um conjunto de ferramentas que nós usamos. Lembrando de novo que o professor, se ele der aula em mais de um lugar, pode ser que ele use ferramentas diferentes nos 2 lugares. Então, muita calma. Agora já passou um ano, mas lá no começo, para essa pessoa, deve ter sido bem difícil adaptar tantas ferramentas diferentes. Agora, já é um momento que nós estamos adaptados às ferramentas. Mas nós temos muita coisa que ainda pode nos ajudar. A gente pode se aperfeiçoar nessas ferramentas. Então, as escolas, por exemplo, que usam as ferramentas Google, que são gratuitas para as escolas, né? Nós temos, por exemplo, a possibilidade de marcar uma reunião via agenda com o link do Meet já na própria reunião, convidando as pessoas, elas dizendo sim ou não se vão participar, né? Mas tem escola que não usa essa ferramenta, o coordenador ainda insiste em mandar um negócio no WhatsApp, na hora da reunião. Pô, por que já não mandou, já não botou? Quando você está no domínio da escola, isso já entra na agenda de todos a hora que ele dá sim. O risco da pessoa esquecer é menor.
Então, eu preciso entender que a ferramenta Google ela não vai mais sair da escola. Ela já entrou e acabou. O e-mail corporativo do professor vai continuar. A agenda eu posso usar. Agora é a hora de eu mudar de nível. Lá no comecinho eu mandava no WhatsApp. Agora eu mudo de nível. Agora eu já agendo, já convido, já entra lá na agenda do professor. Eu preciso evoluir. É um outro momento. Ah, mas é mais fácil para mim mandar um link no WhatsApp. Mas para o professor não vai ser. Você vai botar 20 pessoas que vão ter que entrar na reunião com uma dificuldade a mais. Então, de novo, a gente quer que desenvolver empatia, a gente também tem que ter, né? E aqui, gente, eu coloquei algumas ferramentas, mas tem o Trello. O Trello é uma ferramenta muito legal para gestão de equipes, tá? Pode ser até que futuramente eu faça uma live sobre isso. A gente consegue no Trello colocar tudo aquilo que a gente quer trabalhar e a gente consegue atribuir às pessoas, e as pessoas têm que ali colocar para a gente em que pé estão as coisas. Então, a gente consegue gerenciar remotamente as coisas todas que estão acontecendo. Tá? Lembrando que o coordenador, ele não tem só interface com os professores, né? Normalmente ele tem interface com outras pessoas do administrativo que também precisam fazer coisas para ele, ok? Tudo bem essa questão das ferramentas? Então, eu preciso ver, primeiro, se as ferramentas que eu estou usando realmente são todas necessárias, se eu não estou impondo uma ferramenta de maneira desnecessária, se eu estou fazendo um bom uso dessas ferramentas, tá? De 0 a 10, a nota que eu vou dar para mim aí. Vamos lá. Nota de vocês de 0 a 10 e uma ação que vocês poderiam ter em relação a ferramentas. O nome da ferramenta é Trello, essa que está aqui no meio, ó. Trello. Ela é bem legal, ela é muito completa, ela foi feita exatamente para gerenciamento de equipes remotas, tá? Ela é bem legal mesmo. Vamos lá. Anotaram aí? Uma ação, a notinha, fizeram a reflexão de vocês sobre isso. Claro que depois vocês podem parar e pensar novamente sobre isso. E outra, é uma fotografia de vocês hoje. Amanhã vocês já podem estar vendo de outra forma. Não está visualizando o slide, Rita? Nossa, vocês estão visualizando o slide? Não? Não acredito. Gente. Não, a gente está vendo você. Quer dizer, eu estou vendo você. O slide não. Não acredito. Desculpem. Agora sim. Nossa, olha, tantas coisas que se passaram aqui, olha, os slides, ó. Não sabia. Desculpa, tá? Vou seguir, beleza? Perdão. Tá vendo? Mesmo o professor já super habituado, essas coisas podem acontecer. Eu faço live toda semana. Às vezes acontece comigo assim, de não gravar a aula, né? Tem que tomar um cuidado danado, porque são tantas coisas que nós precisamos pensar que a gente às vezes come bola, professor, sabe? Mas enfim, vamos lá. Eu vou ver se eu disponibilizo o link da live, porque daí vocês olham os slides ali, tudo bem? Mas a gente dá um jeito, relaxa. Eu vou dar um jeito. Dá um jeito. Vamos lá. Ou eu mando os slides, talvez os slides, pelo WhatsApp de vocês, tá? Quem participou. Vamos lá. Ai, tem gente entrando aí no pedaço. Muito bem, faça a gestão da comunicação. Então, gente, se comunicação já é um problema no presencial, no remoto, complica um pouco mais, né? Então, crie rituais de comunicação com a sua equipe. Que rituais? Por exemplo, esse que eu falei. Vou fazer um áudio toda segunda-feira com as metas da semana. Se eu fizer toda semana, toda segunda, vai ser um ritual, tá? Então, é legal que a gente tenha isso para a gente fazer. As pessoas começam a se acostumar, tá? Começam a esperar. Alinhar as expectativas de todas as pessoas da equipe. Então, conversar com a equipe, ver o que eles esperam e tentar mostrar para eles a melhor forma de se comunicar. Dos dois lados, né? Assim que nascem as tradições, assim que a gente forma a cultura da nossa escola, tá? Conforme muda a liderança, Rita, até é um outro assunto muito legal de falar,
Quem muda a cultura de uma empresa, de uma escola, é o líder. A gente, quando estuda a cultura de um povo, né, a gente fala de tradições, usos e costumes. A mesma coisa acontece na empresa. Tá? A gente tem tradições, usos e costumes dentro das empresas, dentro das escolas. É permitido nessa escola, quem permitiu e quem dá o aval para acontecer é a liderança. Então, quando a gente quer mudar a cultura de uma empresa, escola, a gente muda a liderança. Às vezes a gente fica mandando embora o professor, não vai resolver, porque não é o professor o problema às vezes é a liderança. Tá? Aí cabe uma outra live só sobre esse assunto também. Mas vamos lá, escolha com a sua equipe a principal ferramenta de comunicação. Ok? Ah, Valéria, mas eu não quero deixar que eles escolham, porque eu tenho uma preferência. Okay? Começa a usar essa ferramenta de preferência, né? E olha que você botar isso para funcionar. Valéria, eu não estou te ouvindo. Estou com problema para ouvir. Ei, todo mundo. Acho que está sem áudio. Não, não voltou. Aparece, às vezes, sai um pouquinho e cortando. Eu não sei se os outros estão ouvindo. Eu não estou conseguindo ouvir, não. Vejam se estranho. Melhorou? Melhorou, agora saiu. Que estranho. Estão me vendo? Sim. Beleza, então vamos lá. Desculpa, não sei o que aconteceu. Fucei aqui no negócio, pedi para entrar pelo microfone. Tecnologia. Tinha aqui duas opções: microfone do sistema e microfone Realtek. Falei, tá no do sistema, vamos pôr no Realtek. Foi, deu certo. Vamos lá. Escolha com a sua equipe a principal ferramenta de comunicação. Informe a todos aquela que você vai considerar. Será, Fernanda, que agora tá bom? Fernanda falou que está longe com pausas. Sim, acho que voltou. Informe a todos e planeje a sua comunicação, né? Eu não preciso ficar falando o tempo inteiro com a minha equipe. Se eu resolvi que eu vou ter, beleza. Se eu resolvi que de segunda-feira eu vou mandar o meu podcast, né? Com as informações da semana, e hoje já é quinta. Ah, isso que eu quero falar para eles, dá para esperar meu podcast, meu vídeo? Eu vou mandar na segunda-feira. Na segunda-feira eu já mando. Isso mostra uma organização, tá? Por quê? Porque os professores têm horário de trabalho. Às vezes a gente lembra do negócio, já manda o WhatsApp. Lembra do negócio, manda outro WhatsApp. A informação se perde. É que nem quando você sai da tua mesa e vai numa sala de aula e quando você volta, uns 3 ou 4 falam com você. Vamos pensar na época presencial, tá? Quando você chega na sua mesa, você já esqueceu tudo que falaram para você pelo caminho. Então, a gente precisa planejar a comunicação para ela ser bem estratégica e a gente falar aquilo que de fato é necessário. Ok, gente? Vamos lá. Sem esquecer que a gente tem que se comunicar com alunos, professores, demais funcionários que não são professores e com as famílias. Então, quando eu falo da gestão da comunicação, como é que eu estou me comunicando com as famílias? Que também, de certa forma, são lideradas por mim.
porque eu lidero os professores que lideram os alunos em sala de aula. Eles também são meus liderados. Como é que está este processo de comunicação? Então, eu queria agora de 0 a 10 que vocês dessem a notinha para vocês aí com relação a esse quesito. O quanto vocês estão fazendo a gestão dessa comunicação de maneira estratégica, pensando em todos esses públicos que vocês têm para atender. Deem a notinha e pensem em alguma coisa que vocês poderiam passar a fazer que vocês ainda não estão fazendo, ok? Sempre fazer. Oi. Em Brasília é bem diferente, porque assim, eu tenho uma supervisora e essa função é dela. De comunicar. A minha função de comunicação é com os professores, aí eu já não tem problema, não tem problema. Vai depender de cada escola realmente. Tem escola que a coordenação não fala, por exemplo, tem escola que a coordenação fala com a família, parará. Tem escola que é o orientador, tem escola que só o diretor. Aí você vai adaptar. Se o seu público é só professor, entendeu? Ok, tá mais fácil de gerir. No presencial, eu tenho certeza que sim. Com os pais, com a família. Mas no virtual, não. Fica mais com os professores e com a supervisora. Sem problema. Na verdade, Jeane, não é nem que eu acho que seja diferente. Talvez por uma divisão de trabalho do momento da pandemia, para facilitar, né? Porque o professor realmente o coordenador se viu sobrecarregado nesse momento, né? Fizeram essa divisão. Então, você pensa nesse momento no público que você tem que se comunicar. Tá? E depois, num outro momento, se isso mudar, aí você tem que lembrar que a gestão da comunicação inclui quem? Quem são as pessoas que fazem parte disso? E aí você não pode esquecer de todos esses públicos. Por isso que eu coloquei aqui, tá? Sempre a gente vai ter as diferenças de regionais, o Brasil é muito grande, né? De ter tudo muito parecido, igual, né? A gente tem as questões do Estado, a gente tem a questão, tem coisas que são do âmbito federal, tem coisas que são do âmbito estadual, outras do âmbito municipal, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, a minha cidade, estou no estado de São Paulo, eu fico numa cidade entre Rio de Janeiro e São Paulo, bem na beira da Dutra ali. A minha cidade, ela, na época que São Paulo tá remoto, o Bruno Covas, o prefeito, não deixou voltar. Eu estou a 80 quilômetros de São Paulo e a gente está com 35%. Entendeu? Então, assim, tem as coisas da cidade, esse momento a gente vai ter essas diferenças mesmo. Mas aí você vai adaptando, né? É importante saber que você vai ter uma hora que vai ter todo esse público aí. Vamos lá. Última coisa que eu vou falar para vocês hoje, a importância da gente se preocupar, né? Que gestão remota ainda é gestão de pessoas, tá? Esse GEP é gestão de pessoas, tá? Que a gente não pode esquecer dessa prática com os nossos professores. Então, a gente precisa entender que a gente tem que cuidar dessas pessoas, que elas estão tão cansadas quanto a gente, ou não, né? Eu tenho que ver como é que está essa situação, no que eu posso ajudar. Eu preciso manter os rituais de cultura, ou ritos de cultura. É mais ou menos o seguinte, a gente faz aniversário antes do mês, eu lembro desses detalhes, na minha escola a gente tem essa característica, né? A gente continua fazendo isso mesmo que remoto. A gente não faz mais o bolo, mas a gente faz, manda no WhatsApp. Será que eu poderia fazer um negocinho diferente, um cartãozinho lá no Canva? Não sei quem usa Canva aqui, né? Mas faz uma artezinha, põe o nome da pessoa e manda para ela como um cuidado, uma coisinha virtual. O que eu posso fazer? Isso valoriza as pessoas gostam, né? Então, o que eu poderia fazer para valorizar essas pessoas? É muito importante que eu mantenha a equipe engajada e motivada. Então, o que eu vou fazer para isso? Como é que eu mantenho o clima agradável, mesmo a gente sem se encontrar? Quem está totalmente no remoto sabe que existe um clima mesmo que virtual, né? O que eu posso fazer para manter esse clima? Vocês sabem que uma coisa que eu senti falta quando eu fiquei totalmente remoto foi da sala dos professores. E eu queria muito que em alguns momentos, ou pelo menos uma vez na semana, seria muito legal que tivesse no horário do intervalo, porque a gente segue o horário do intervalo, um meet com os professores para a gente se ver. Porque dá saudade das pessoas, são nossos colegas de trabalho, né? Então pode ser uma reunião, café com coordenação, né? Num intervalo de 20 minutos, lá 15 minutos, que é um intervalo de aula, por que não?
É uma forma da gente se encontrar. Como é gostoso estar com vocês, meus funcionários, meus professores. Isso é valorizar pessoas, uma coisa tão simples. Entra quem quiser, gente. Entra quem quiser. Se o espaço for gostoso, não for mais um espaço de trabalho, ficar dando um recado, né? Mas chega lá e conversa. Como é que vocês estão? Né? Já estão adaptados? Como é que estão ansiosos para quando for híbrido? Vocês têm lido coisas a respeito disso? O que vocês acham? Participei de uma live falando disso, né? Que vocês acham? Conversar. Vocês estão bem? A família de vocês está bem? Isso é muito importante, né? Isso mantém, dá um gás para a equipe. A distância não pode impedir o líder de conhecer verdadeiramente as pessoas, de conhecer a sua equipe, né? Conhecer como anda a vida delas, como elas são. Isso é muito importante. Isso faz parte, né? Entender como é que está acontecendo a vida delas, como eles estão. Isso, gente, cria uma relação de confiança. A gente falou lá no começo da importância da confiança, principalmente no momento de gestão remota. Né? Algumas coisas continuam iguais, mas agora elas estão mais complexas, ok? Então, gente, olha só, notinha de 0 a 10. Como é que você está nesse quesito gestão de pessoas na sua coordenação? De 0 a 10, está muito ruim, está mais ou menos, está médio, está bom, está satisfatório, está ótimo, está maravilhoso, excepcional. Como é que tá? E o que você acha que você poderia fazer essa semana? Essa semana eu vou marcar um café com a coordenação na hora do intervalo. Vamos ver quem vai. Pode virar até um ritual. Olha lá, Jane tá 10. Né? Muito bem, gente. Olha só, a partir desse momento, vocês têm aí 6 notinhas que vocês deram para vocês. E se vocês conseguiram estabelecer uma ação, vocês têm 6 ações para colocar em prática essa semana. Não é pouca coisa. É bastante coisa, né? Mas depende de quem que isso daí funcione. Só de quem? De cada um de vocês, né? Então, agora, gente, é fazer o que tem que ser feito, tá? Colocar essas ações na prática. Ah, Valéria, mas eu não pensei em todas. Nossa, eu não sabia como era a sua live. Eu sempre faço essas reflexões. Porque a gente participar de uma live que o professor fala, né? Fala, a gente não tem nada para pensar e refletir. A gente vai fazer o que no dia a dia da gente? Assim, às vezes a gente até esquece, né? Aqui não, aqui eu mexi com vocês, com a possibilidade, primeiro vocês se avaliaram e com a possibilidade de terem algumas ações, né? Então, bora colocar na prática. Não dá para pôr tudo de uma vez, às vezes. Então, você bote umas metas para você. Essa semana eu vou colocar essas 2, na próxima semana mais 2, ou 3 nessa, 3 na outra. Metas que você definiu na live, mas que você pode, pensando melhor, amanhã pensar numa outra meta que é mais importante, mas que a live tenha despertado isso em vocês, tá? Você entrou nessa live para conhecer mais sobre gestão de equipes remotas, e agora eu acho que você deve ter percebido que os desafios são os mesmos das equipes presenciais, porém um pouco mais complicado e exigindo um pouco mais de cuidado, porque se já não é tão fácil gerir equipes presencialmente, à distância, a gente fica um pouquinho mais difícil, né? Você teve acesso a requisitos básicos, estabeleceu um plano de ação, que você tem 6 ações aí. Mas, acima de tudo, percebeu que o sucesso da sua equipe depende das suas habilidades de liderança. Se você for bom em comunicação, se você conseguir engajar essa galera, a coisa vai fluir. A mesma coisa o professor, né? Se ele for um bom comunicador, se ele for um cara empolgado, com gás, ele vai engajar a galera, né? Então, a gente tem que entender que isso depende da gente. Se desenvolver como líder deve ser um compromisso de quem aceitou um cargo de gestão. E exige estudo, determinação e prática, tá? Esse processo pode ser mais fácil, gente, com a ajuda de um mentor. Claro que sempre na live a gente acaba trazendo o nosso trabalho, tá? Então, pode ser mais fácil, mais rápido e mais eficiente com o acompanhamento de um mentor. Então, eu vou mostrar para vocês as mentorias que a gente tem, tá? Mas antes disso, eu vou mandar para vocês uma enquete que eu gostaria que vocês respondessem. Ah, a Sabrina tá aqui, vou ter que tirar ela daqui. Sabrina tá aí? Será que eu consigo tirar a pessoa? Tem que avisar a minha parceira aqui,
que ela entrou. Vou avisar ela aqui. Seguinte, gente. Então, eu não vou pôr a enquete agora, eu vou falar. Da Sabrina, só um minuto, gente. Sabrina, eu preciso que você saia da live, senão eu não consigo fazer enquete, porque você está com o mesmo login. Tá? Beijo, tchau. Tá bom, beijo, tchau. Olha só, eu já faço a enquete já. Quais são as mentorias que nós temos? Mas fiquem aí que eu preciso dessa enquete, tá, gente? Só para vocês conhecerem, tá? A gente tem a Lidere 1, 2 e 3. Como é que funciona o processo de mentoria? O processo de mentoria é feito por alguém que já tem uma experiência como coordenador, que no meu caso sou eu, estou dentro de escola, minha família é uma família de mantenedores de escola, eu já fui gestora em outras escolas, não fiquei na escola apenas da família, fui gestora em outras escolas, fui coordenadora em outras escolas, e esse mentor mostra para vocês o caminho das pedras. Então, ao invés de vocês demorarem, às vezes, ou aprenderem apanhando, digamos assim, né, acaba ajudando e mostrando para vocês o caminho das pedras. Como é que funciona o programa de mentoria? O 1 e o 2 são programas em grupo. O 1 é para quem não atua na coordenação ainda, mas pretende. Então, pensa um professor que quer ser coordenador. Ele pode se preparar para quando essa oportunidade surgir, tá? O Lidere 2 é para, tipo, a Jeane e a Rita, entraram na coordenação. E para coordenadores que são um pouquinho mais experientes também, ok? Mas que percebe que tem habilidades que precisam ser desenvolvidas. E o Lidere 3, aqui já é individual, é mais voltado para mantenedores e diretores. Aqui, pessoal mais da área mais estratégica para desenvolvimento de liderança, ok? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, então a gente tem esse programa, depois a gente manda mais informações para vocês pelo WhatsApp, ok? Ele é totalmente online e a gente tem turma do Lidere 1 e do Lidere 2 que vão começar no dia 27 de abril, tá bom? Muito bem, aqui a gente tem um cronograma das lives, eu não sei se vocês têm isso em mãos, Jeane deve ter, né? Que você chegou até aqui, deve ter tido. São as 4 lives que a gente vai falar sobre maximizar os pontos fortes. E esse aqui eu queria convidar vocês a convidarem os professores de vocês. A Pensata tem o Clube Pensata, que é um clube de assinatura de cursos. Nós temos todos os meses um tema novo a ser desenvolvido ao longo de 4 semanas. E essa é uma live que faz parte desse Clube Pensata, sempre tem uma live e uma oficina, tá? E essa live é fechada para os assinantes do clube. Mas nós estamos convidando algumas pessoas. Então, como vocês são coordenadores, a gente vai encaminhar para vocês algumas informações para vocês divulgarem na equipe de vocês, porque essa é uma live fechada, mas que a gente vai abrir para algumas pessoas. Evilane é do Tocantins, viu, Rita? A Evilane é de Tocantins, é uma parceira da gente que vai trabalhar o podcast, ok? Conosco. Então, depois a gente manda. Deixa eu ir para a enquete, que eu gostaria que vocês fizessem, e depois qualquer coisa. Olha, estava tudo certinho na minha enquete. Você está conectado em outros dispositivos. Por que apareceu isso, gente? Deixa eu ver se eu tirando algumas coisas aqui, ela aparece. Peraí. Acho que a entrada da... Eu vou tentar... Ok, vou tentar aqui, vamos ver se agora ele vai permitir. Gente, ele não vai me permitir. A minha pergunta, eu tinha 4 perguntas para vocês, tá? Uma pergunta era, se vocês eram coordenador, diretor, o que eram, se vocês puderem colocar aí para mim, isso é muito importante para eu ter uma ideia do pessoal que veio, né? De que curso, educação infantil, Fundi 1, Fundi 2, de qual curso? Se vocês puderem colocar no chat, para mim seria bem legal. Onde vocês estão? Então, já sei que a Jeane está em Brasília, a Rita tá no Tocantins. E se de alguma forma vocês acham que essa live vai ajudar no dia a dia de vocês? Essa é a pergunta mais importante para mim, né? Porque isso, de alguma forma, me traz... faz uma avaliação da minha própria live, né, do assunto que eu tratei. E eu vou deixar aberto agora para vocês me perguntarem. Ah, o Luiz está em São José, que legal, é daqui. Professora de arte da rede privada Fundi 1 Caçapava.
Fiquem à vontade para abrir o microfone, se quiserem falar. O Saulo está com o microfone aberto. Não, parou. Fala. Boa noite. Olá. Eu sou Maria de Laia. Tudo bem? Estou no Espírito Santo. Eu sou coordenadora pedagógica de uma escola de tempo integral há 1 ano. E nós estamos em processo de adaptação, porque a metodologia de tempo integral chegou na minha cidade nesta escola, mais ou menos no início do ano de 2020. E nós logo fomos para o remoto, né? Certo. Nós já vivenciamos o ensino híbrido, vivenciamos desde outubro do ano passado, nós retornamos, tivemos momento como presencial com todo mundo, já paramos em dezembro, voltamos novamente agora em fevereiro, tivemos revezamento. A minha escola tem 4 cenários, nós temos estudantes no revezamento, semana 1 e 2, nós temos estudantes cenário 0, porque não tem acesso nenhum à internet, e temos estudantes que têm acesso à internet. Então, a live contribuiu e muito para mim fazer um processo de reflexão do meu trabalho. É isso aí. Do que estou fazendo no meu cotidiano. Eu trouxe questões interessantíssimas. Ótimo. Nossa, muito obrigada por esse feedback, porque esse é o meu objetivo. Na verdade, as minhas lives são para tirar todo mundo da zona de conforto. Esse é o meu papel como educadora, né? Não é isso que a gente quer? A gente sabe que aprendizagem provoca sofrimento e tira a gente da zona de conforto, né? Eu acho que o meu objetivo com as lives, o principal, é fazer com que o coordenador, o diretor, a liderança escolar, ela realmente faça uma reflexão sobre o seu trabalho, mas não daquela maneira professor, sabe? Porque a gente ainda tem um pezinho muito em sala de aula, assim, o coordenador, né? Que ele pare realmente para fazer as reflexões do dia a dia dele, do coordenador, das responsabilidades que ele tem como coordenador, o quão diferenciado é o trabalho dele, né? Então, acho que isso é muito legal. Fiquei muito feliz mesmo de ouvir isso que você falou, porque me deu a sensação de atingir o meu objetivo. Muito obrigada, viu, Mari? Conte comigo, conte com o Lidere, com a Pensata também. Eu não sei se vocês curtem lá a Pensata no Instagram. A Pensata também tem lives, ela é mais focada em professores, tá bom? Aprendi, refleti, gostei, mas não pretendo continuar na coordenação no próximo ano. Atualmente está sem aula, só com consultorias, fazendo mestrado no Unifesp, sou da área acadêmica universitária, trabalhei como coordenador de curso de administração e também auxiliando a coordenação do curso de psicologia. Legal! Gente, o que é muito legal, tá? Assim, com coordenadores de segmentos diferenciados, né? A gente tem, às vezes, entra pessoal aqui, mantenedor de escolas de inglês, por exemplo, aparecem por aqui também, são cursos livres, porque, na verdade, as funções são muito parecidas. Estando no ensino básico ou no ensino superior, tem coisas que são muito similares. O líder é líder, não interessa se ele está no básico ou se ele está no ensino universitário, né? Mas eu conto com vocês aqui nas lives, porque eu acho uma delícia poder compartilhar as minhas experiências, o conhecimento, né? Ter essa troca. Fiquei muito feliz de ver que tem gente do Brasil inteiro aqui, né? Tocantins, Brasília, Espírito Santo. Fiquei muito feliz de ver que como o online é bom e nos proporciona chegar a tantos locais, não é verdade? E vou encaminhar para vocês, então, o convite do Clube Pensata, se vocês quiserem encaminhar para os professores de vocês. Nós vamos ficar muito felizes, porque eles são professores participando, né, de uma live aí sobre podcast, dentro de sala de aula. A Evilane é uma parceira nossa do Tocantins, que gosta de ensinar o beabá, então, assim, vai ser bem legal. Se vocês puderem abrir a câmera, eu vou ficar super feliz também, porque eu vou fazer uma foto para colocar lá no Stories do Instagram. Vamos ver se alguém mais abre a câmera. Senão, vamos aparecer só nós duas, Jeane. Né? Não tem problema. Vamos ver se o Luiz vai abrir. Ah, legal. Oi, Luiz, tudo bem? Ah, agora todo mundo abriu, só a Fernanda que não abriu por enquanto. Mas a Fernanda está com uma foto, né? Você sabe que são novas habilidades, né, gente? A gente também tem que virar Instagrammer. Não basta ser coordenador, consultor, essas coisas. A gente tem que fazer de tudo. Mas vamos lá, deixa eu tirar aqui a selfie.
Vou tirar mais pertinho de vocês. E vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar para mim? Estou à disposição de vocês. Ninguém? Eu só queria justificar, primeiro agradecer, né? Que eu gostei muito. Que bom. E só justificar que eu coloquei aí que eu não pretendo continuar na coordenação, porque que, assim, a gente não é contratado como coordenador, a gente é contratado como professor, né? E aí eu sou uma professora alfabetizadora, apesar de ser muito líder, já ter participado de direções, né? Como supervisora. E aí, nesse momento, precisaram do meu apoio como coordenadora. Apesar de eu não ter experiência, mas pela liderança, né? Eu acho que estou fazendo até um ótimo trabalho. Mas a coordenação aqui em Brasília é desvalorizada. Então, como professor em sala de aula, eu ganho muito mais do que estando na coordenação. Mas olha, não é só aí não, viu? Não? Não é só aí não. Na verdade, tem o ônus, tem o bônus. É que quem gosta de liderar, quem gosta de cargo de gestão, parte para... Gosta. Aí vai para o ônus também, entendeu? Mas o coordenador, às vezes, ele não ganha hora extra. Muitas vezes ele é cargo de confiança, já perdeu aí. Porque o professor, ele vai ganhar hora extra. Então, já perdeu. E o salário não é tão diferenciado, não, tá? Às vezes, pau a pau quase com alguém que dobre aula, dobre período. Então, é muito mais, assim, uma questão de identificação com a atividade do que efetivamente uma questão salarial. Tá? Isso acontece efetivamente nas escolas, não tem como. Eu era gestora numa escola grande aqui de São José, uma escola grande, tá? Eu era gestora administrativa, eu cuidava da escola inteira. Não estava no pedagógico nessa época, e eu tinha professores que ganhavam muito mais do que eles. Olha, para começar, eles ficavam em hotel, tinha que pegar táxi, tinha gente que vinha de avião, entendeu? E a hora-aula deles, eu lembro assim, 2008, 2009, R$50. Hora aula do cara. Só que esse cara é um cara diferenciadíssimo. Né? Então, alguns professores chegam nisso, mas são muito diferenciados. Agora, com essa questão do remoto, isso não vai mais acontecer. Na minha concepção, eu, como gestora, não pagaria mais um cara desse para vir. Eu ia dar um jeito dessa aula virar remota. Porque se ela está acontecendo remotamente, não tem mais o porquê de eu deslocar, pagar tudo isso para um bam dar aula para os meus alunos. Os alunos também, tá difícil para eles, tá? Eu tenho filha no ensino médio. Mas já também tiveram tempo de se adaptar. Se eles não tiverem todas as aulas da manhã, todos os dias remotas, mas forem uma ou outra, eles vão entrar e vão assistir a aula. Que é muito cansativo. Né? Então, eu entendo perfeitamente, Jeane, assim, não ser uma opção, né? Como eu entendo que tem pessoas que vêm aqui para conhecer até quais são as atribuições do coordenador, né? Mas, assim, meu papel é esse que eu falei, meu papel é tirar as pessoas da zona de conforto e fazer com que elas reflitam, né? Essa tem a ver com a minha formação do coaching, da mentoria, que é exatamente isso, trazer a pessoa para reflexão. Porque a gente só movimenta a hora que bota para refletir. Né? Se o cara não tiver a autopercepção, ele vai ter vontade de mudar? Eu gosto muito de desafios e fui gestora da escola também durante 5 anos, né? Então, assim, são desafios e eu vou continuar estudando, aprendendo sobre coordenação, porque a gente nunca sabe o que vem no próximo ano, né? Mas eu amo ser professora alfabetizadora. Uma paixão, né? É uma paixão. É muito interessante, porque eu também sou professora alfabetizadora e deixei a alfabetização para virar coordenadora pedagógica. Tá vendo? Gente, eu acho uma delícia essas lives, porque a gente escuta cada coisa. Eu tiro o chapéu para quem está alfabetizando à distância. Eu falo, essas pessoas, elas são espetaculares, entendeu? E tem muito para me ensinar como professora de Fundo 2, às vezes que eu falo, se ele está alfabetizando, eu tenho que conseguir. Sabe, assim, como faltam esses espaços de troca, que hoje não precisam mais ser presenciais, porque a gente já se adaptou. Vamos pensar, reunião de conselho de classe, gente. Para que nós vamos fazer todo mundo se deslocar para ir fazer uma reunião de conselho de classe, que um monte de gente desvia do assunto,
demora muito mais do que uma reunião online. Porque na online não dá para todo mundo ficar com o microfone aberto. Não dá. Então não rola muita conversa paralela nas reuniões. Muito mais eficaz no online. Graças a Deus, a gente está em casa para fazer uma reunião de conselho de classe sem ter que ir em lugar nenhum. Olha que delícia. Não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso. Já estamos adaptados, né? Então, muita coisa vai ficar, muita coisa a gente não sabe como vai ser. Eu que dou aula em faculdade, viu, Luiz? Assim, já tem uma coisa aí bem aí pegando dessa questão do remoto. As faculdades, eu já percebi, eles pedindo informação nossa sobre qual a nossa experiência no EAD, sabe? Assim, tá, o negócio vai migrar. Beijo enorme para vocês, viu? Vejo vocês nas outras lives. Tchau, tchau.